Olha, hoje às 18h30, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, acontece a palestra Inclusão Social através do Esporte. O evento promovido pela senadora Soraya Tronic, do Podemos, em parceria com a CETESC, que terá como palestrantes nomes renomados, como os ídolos da seleção brasileira, a Pretinha e o capitão do Penta, Cafu, com o objetivo de inspirar jovens a valorizar a trajetória e, claro, de superação, além de apresentar o recurso de fomento no valor de R$1,5 milhão, divididos para as equipes masculina e feminina do Operário Futebol Clube. E para falar mais sobre a ação, o programa Os Donos da Bola tem a honra de receber dois grandes ícones da seleção brasileira, Cafu e Pretinha. Sejam bem-vindos aqui. Cafu, e aí, aos Donos da Bola, a Joia? Campo Grande, a Mato Grosso do Sul. Sempre Pretinha, bom. seja bem-vindo aqui também ao programa Os Donos da Bola. Bom, é um evento muito importante para falar de superação, né, Cafu? Nada melhor do que vocês realmente para poder trazer para essa galera que vai estar lá presente essa palavra de superação. Porque, Cafu, a tua história ela é muito linda em relação à base, muitos nãos para o sim da glória eterna. Você, em algum momento na sua carreira, no teu início, você pensou em desistir? Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Wilson, boa tarde. Sempre bom estar com vocês aqui nos Donos da Bola. Sempre que eu volto no Mato Grosso do Sul, sou sempre muito bem recebido, né? A receptividade do povo aqui com o Capitão Cafu é uma coisa impressionante. Eu procuro sempre retribuir da melhor maneira possível. Hoje, nós vamos retribuir de uma outra maneira, né? Mostrando para as pessoas a dificuldade que nós tivemos no começo da nossa carreira e nunca deixamos de desistir daquilo que nós queríamos, que era ser um jogador de futebol. Sim. Eu, antes de começar a ser jogador de futebol, consegui a glória eterna, eu fui mandado embora 9 vezes. Por 9 vezes as pessoas falaram que eu jamais seria um jogador de futebol. Mas eu tinha uma coisa importante, eu nunca desisti daquilo que eu queria. Eu sabia que eu seria um jogador de futebol e que eu queria ser jogador de futebol e que eu iria ser um jogador de futebol. Então eu não poderia deixar que as pessoas decidissem por mim o que eu queria ser. Sem dúvida. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de retribuir tudo isso através de uma ação social de inclusão que nós vamos fazer hoje aqui nesse bate-papo junto com a Pretinha, que está aqui do meu lado, que só jogou 4 Copas do Mundo, 4 Olimpíadas, mais de 50 jogos com a camisa da seleção brasileira. Uma das maiores representantes do futebol feminino junto com outras meninas, mas o mais importante hoje é exatamente isso, porque o esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social que existe no mundo. Sim. E através do esporte nós conseguimos fazer com que as crianças se incluam na sociedade tendo direito de igualdade. Sem dúvida. E oportunidade. Oportunidade. Que é uma coisa que falta muito para a nossa sociedade. E eu falo também que a formação do jovem, através do esporte, ele começa a lidar com vitórias, com derrotas. Perfeito. É o esporte, você leva tombos, você se levanta, você forma o cidadão ali. Pretinha, saber de você viveu as fases principais do futebol feminino. Pô, dos tempos de Cici, cara. Né? Jogava pouco. Os jogos preliminares do São Paulo, no teu tempo de década de 90, era o time do São Paulo da Cici, eu me recordo disso. Você vendo o futebol feminino de agora, no teu ponto de vista, evoluiu muito, né? Assim, muito, claro. Eu não gosto de fazer... Boa tarde a boa tarde, todos, é um prazer estar aqui com vocês e de poder participar, né, desse evento de hoje, né, sobre a inclusão no esporte. Né? Nós sabemos que o esporte ele tem esse poder, né, de inclusão social, cultural, oportunidade. A gente sabe que nós temos muitos problemas na nossa sociedade e o esporte ele consegue isso. Né, ajudar, né, para oportunizar e diminuir essa dificuldade que nós temos. E quanto à comparação da minha geração com hoje, eu não gosto muito de fazer. Sim. Mas eu vejo com muita alegria o crescimento, a evolução que nós temos em questão estrutural, né, de visibilidade. A minha geração, como as gerações passadas, antes da minha, tiveram a sua contribuição. A minha teve a dela e agora, né, nós estamos vendo o crescimento, a evolução e cada um tem a sua parcela de contribuição para o futebol feminino. E é isso que nos alegra e que nos deixa feliz. Ô Pretinha, e a mesma pergunta que eu faço para o Cafu. Em algum momento, no teu início, você falou assim, cara, não quero mais. Então, por conta de nãos, de portas fechadas, sim, da dificuldade do futebol feminino na época, então? Então, você pensa bem, no meu caso, lá no tempo que era bem mais difícil, né? E eu de mulher, né, de menina, jogando no meio de meninos. Você imagine se eu tivesse sido excluída.
né? Eu não estaria aqui hoje contando a minha história. E você imagina das dificuldades. Nós tivemos, eu tive dificuldade, né? Mas eu fazia aquilo que eu gostava. E é o que o Cafu falou. Ninguém vai me impedir de fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho certeza que eu gosto daquilo. Ninguém tem o direito de me proibir de fazer aquilo que eu gosto, independente que seja futebol ou seja outro esporte. Eu gosto, eu quero e eu vou fazer. Né? Mas a gente, ao longo da caminhada, muitas dificuldades, né? Ainda mais do futebol feminino, e a gente sabe que ainda hoje tem essa dificuldade. Essas barreiras, essas barreiras, e a gente vai resistindo, né? E querendo o nosso espaço de direito. Não estamos aqui para competir com ninguém, nós queremos os nossos direitos e é o que a gente faz. Cafu, o ponto máximo da palestra de hoje é justamente essa quebra dessas barreiras. Trazer que realmente tocar o coração do poder público, e a gente entende que o poder público já tem feito um trabalho muito bacana em relação a isso. Parabéns à senadora Soraya pelo evento, né? De promover o evento. E o ponto-chave é essa quebra dessas barreiras na sociedade de hoje? O ponto-chave e a senadora Soraya vem fazendo um trabalho maravilhoso em relação a isso, né? Quero parabenizar publicamente. A oportunidade que a senadora Soraya está dando é para as pessoas. E através dessa palestra que vai ter hoje aí. E uma coisa importante, focar o esporte e o futebol feminino. Sem dúvida. É de extrema importância. Nós temos aqui, cara, uma pessoa viva que está contando a sua história, de uma história vencedora, em um momento que não teve tanta oportunidade como eles estão tendo agora. Sim. Porque a oportunidade que as meninas estão tendo agora foi porque essas meninas lá atrás quebraram essas barreiras. Elas superaram essas barreiras para que essas meninas viessem hoje e vivessem num mundo um pouco mais socializado no futebol. Ela fez com que essas pessoas se integrassem no futebol hoje de uma maneira mais ampla e cada vez tendo mais mulheres. Então, se nós temos hoje o poder público que tem condições de fazer emendas, que tem condições de doar verba, que tem condições de fazer com que esses projetos tenham uma sustentabilidade maior, por que não usar? Por que não fazer o uso desse benefício, o uso desse recurso por uma causa nobre? Que é a inclusão social, gente. Porque é mais barato se você educar, se você incluir na sociedade, do que depois você cobrar depois. Então, o esporte, o futebol, te dá essa oportunidade. E é bem mais barato. Maravilha. É mais barato. Cafu, a gente vai estender, pessoal, o programa? Isso. Estamos verificando com a produção, a gente está no finalzinho, a gente conseguir estender e invadir o horário nacional. Pretinha, convidar a galera para o evento de hoje, da importância da palestra de hoje. Estão todos convidados, né? Vai ser um evento muito importante, bacana, e eu conto com a presença de todos e poder contar um pouco da minha história, o Cafu, a dele, né? Na questão de quebrar barreiras, de ter vencido através do esporte, do futebol especificamente. Então eu gostaria de convidar todos, que vai ser bem bacana. Maravilha. Acabei de receber o recado da direção que a gente pode estender mais um pouco a entrevista. Tá com moral, hein? Tá com moral, hein? Você vê? Moral, hein? Vocês estão. Cafu, aproveitar que a gente vai ter uns minutos a mais, vamos falar do nosso futebol atual. A gente precisa tocar nesse assunto porque você, pentacampeão com a seleção, história de superação, todos os títulos conquistados, né? É incrível a tua história. Campeão do mundo com seleção, campeão do mundo com times de futebol, campeão de Champions League, campeão... Você ganhou todos os títulos, né, Cafu? Todos os títulos. Todos os títulos. Acho que é o único jogador na história do futebol brasileiro a conquistar todos os títulos possíveis. Comparando com a realidade de hoje, nós temos um problema de base em relação ao passado. Eu falo no contexto geral, seleção e clube de futebol. Olha só, a Pretinha falou uma coisa que eu tenho a mesma linha de raciocínio do que ela. Comparar gerações não seria... Legal. Não seria legal, porque nós viemos de gerações vencedoras, gerações campeãs, gerações que fizeram história. Porque eu costumo falar, eu só fui penta porque alguém foi tetra, porque alguém foi tri, porque alguém foi bi, porque alguém foi campeão. Uhum. Então nós demos sequência à história das pessoas que fizeram lá atrás. E o que nós esperamos dessa geração agora é que elas dê sequência à história que nós fizemos também. Uhum. Quando nós falamos, como dar sequência? É fazer mais ou menos aquilo que nós fizemos, jogar, se dedicar e conquistar títulos.
Temos um problema? Temos. Não podemos fugir desse problema. A seleção brasileira hoje não joga da maneira que nós queremos. A seleção brasileira hoje não tem os resultados que nós queremos. Mas não é esse resultado que vai definir quem é a seleção brasileira. Atento, gente. Não é esses resultados que vai definir quem é a seleção brasileira e o que a seleção brasileira vai fazer na Copa do Mundo. Nós somos um país pentacampeão, ninguém tem 5 estrelas no peito, então enquanto a seleção brasileira tiver 5 estrelas no peito, tem que ser respeitada. E nós temos a obrigação de fazer com que esse respeito venha dentro de campo, jogando futebol e conseguindo os resultados. Criou-se essa incerteza, essa insegurança muito grande depois da saída do Tite da seleção brasileira. Que nós demoramos um ano praticamente para escolher um treinador. Depois de um ano que nós escolhemos o treinador, nós já sabíamos que tinha perspectiva de vir um outro treinador, sabendo que já tinha um treinador no cargo, que era o Diniz, esperando o professor Ancelotti chegar, que não chegou. Saiu-se o Diniz, que eu também não concordei com a saída do Diniz, porque eu não concordo com a demissão de treinadores, principalmente quando... Tem que ter tempo para trabalhar. Exatamente, tem que ter tempo. Aí tiraram o Diniz, colocaram o Dorival, que eu também não concordei com a saída do Dorival. E a saída do Dorival, que nós já estamos aí há 1 ano e meio da Copa do Mundo, nós não temos um treinador. Nós não temos um plano B. Então, quando você me manda um treinador que está atuando no cargo da seleção, embora que eu não sou de acordo, você já tem que ter outro nome e falar assim, a partir de amanhã fulano vai assumir a seleção brasileira. Cara, nós estamos falando de uma seleção brasileira pentacampeã do mundo. Sem dúvida. Nós estamos falando de uma seleção respeitada no mundo inteiro. Sim. Nós estamos fazendo com que as pessoas não respeitem a nossa seleção, mas tem que respeitar. Para que nós possamos voltar a ter o futebol brilhante, para que nós possamos voltar a ter grandes craques, como a Pretinha, como outras grandes jogadoras, como outros grandes jogadores, a categoria de base é fundamental. Mas para que a categoria de base seja fundamental, dando um exemplo muito rápido, nós temos que criar nas categorias de base, não competidores. Sim. Temos que criar atletas. Mas nós estamos criando competidores nas categorias de base. Não pode perder de jeito nenhum. Não pode perder de jeito nenhum. Eu estou brigando um menino de 7 anos fazer tática. Medo de... Fica com medo do drible. Do drible, você não vê mais... Você deve emitir um comunicado que não pode subir em cima da bola. Eu achei um absurdo aquilo. Eu falo, se o Garrincha estivesse vivo, o Garrincha seria preso pelo STF. Eu falei pra Mariel de Maio, o Garrincha deve estar ali embaixo rodando no túmulo. Por quê? Não pode pisar na bola, não pode driblar, não pode dar chapéu, não pode dar caneta, não pode fazer nada. Tem um lance que tá passando na televisão toda hora aí, eu dando 3 chapéus no Nedved. Se fosse no futebol brasileiro hoje, eu iria tomar um cartão vermelho. Sem dúvida. Mas eu ia tomar o cartão vermelho por quê? Porque eu dei 3 chapéus no meu adversário. Regra do futebol, chapéu, caneta, drible, dá quem tem capacidade pode. Bonito pra quem dá e feio pra quem toma. Não tem como fugir dessa regra. Sem dúvida. Porque só vai fazer quem tem capacidade. Então, nós estamos criando algumas regras. E você deu o chapéu com objetividade. Com objetividade. O drible é parte do jogo, gente. Mas mesmo que não fosse com objetividade nenhuma, dá uma caneta... Pô, você dá uma caneta, você vai sacanear o cara. Para pra olhar. Poxa, hoje em dia você não pode fazer mais isso no futebol. Lógico, pô, a torcida delira. É isso que está deixando um pouco, fazendo com que as pessoas afastem um pouco mais da seleção brasileira. Mas nós temos que voltar a torcer para a seleção brasileira. Nós temos que torcer para a seleção brasileira. A seleção brasileira precisa do nosso apoio, precisa da nossa torcida. Tá falando uma pessoa que ficou 16 anos na seleção brasileira, disputei 4 Copas do Mundo, 3 finais consecutivas. 94 nós fomos desacreditados para a Copa do Mundo, 2002 nós fomos desacreditados, 2002 nós éramos a 16ª seleção brasileira, fomos campeão do mundo. Campeões. Certeza absoluta, uma vez que você chega na Copa do Mundo, que você vai disputar uma Copa do Mundo, é tudo diferente. Mas você precisa ter definição. Você já precisa ter o seu treinador, você precisa ter um padrão tático, você precisa ter um esquema tático, você precisa definir. Cara, nós estamos 1 ano e meio, não definimos o nosso treinador, não tem uma definição, cara. Pretinha, te perguntar, a gente vê agora, eu fico feliz de ver Copa Libertadores feminina, o Campeonato Brasileiro, mas com a cobertura das redes de televisão aberta, em televisão fechada. Cara, eu acho que para você é uma realização também, você ver tudo que foi plantado com você, aquela turma do passado, a Cici, e isso acontecendo agora. Para você é uma realização, né? Sim, com certeza. Como eu falei, fico contente de ter contribuído de alguma forma para ver o crescimento hoje, né, em todas as áreas na modalidade. Eu acho que cada geração tem a sua parcela de contribuição. E a minha geração, junto com a da Cici, nós fizemos a nossa parte. Então, nós ficamos muito felizes com o que nós estamos vendo hoje. Com o que está sendo colhido agora. É isso aí. E a seleção brasileira feminina? Você enxerga ela cada vez mais próxima de um título mundial? Assim, nós já tivemos a oportunidade.
né? De conquistar, né? O futebol feminino é medalha de bronze no Mundial, sim, prata também no Mundial, 99 Mundial, bronze, 2007 prata e Olímpica 2004 e 2008, né? Nas Olimpíadas. Então eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Uma hora o ouro vai chegar. Com esse fomento que aumentou. Sim, com as oportunidades, com os investimentos, né? Acreditando na modalidade, com o respeito que nós estamos conquistando, eu acho que nós estamos no caminho certo, né? Não posso assim comparar o trabalho de cada comissão ou treinador, sim. Cada um tem uma filosofia. Sua filosofia, mas eu acredito muito que nós estamos no caminho certo. Cafu, teu momento de convidar a galera para o evento de hoje. 18h30, Capitão Cafu, Pretinha. Vamos estar aí hoje nesse bate-papo Inclusão Social. Espero que todos vocês possam comparecer. Nós vamos contar um pouco da nossa história e o que o esporte, no nosso caso o futebol, mudou e transformou a nossa vida. E pode mudar e transformar a vida de vocês também. Então, esperamos todos vocês hoje às 18h30. Cafu, obrigado pela tua vinda aqui, que Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Pretinha também. Obrigada. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado pela tua audiência. A gente por hoje é só. Voltaremos amanhã com mais programas Donos da Bola. Eu quero que você se cuide, olhe sempre a Jesus, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo na sua vida. Mas antes, Cafu, vamos mudar o script aqui, Cafu. Vamos embora. Nós vamos inventar um negócio diferente aqui, Cafu. Eu sou um cara que gosta de inventar. Você vai subir aqui, Cafu. Eita. Sobe aqui, Cafu. Sobe aqui, você vai falar, Mato Grosso do Sul, eu te amo. Eita, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Levanta a bola, Cafu. Aqui a bola, aqui, ó. Mato Grosso do Sul, Capitão Cafu na área. Até amanhã, galera!